Coringa já apareceu em centenas de histórias diferentes. Algumas versões são engraçadas, outras são violentas, e algumas chegam a ser quase caricaturas do personagem. Mas existe uma versão específica que consegue se destacar entre todas as outras por um motivo simples: ela é genuinamente assustadora. Não porque mata mais pessoas, não porque possui os planos mais elaborados, e nem porque é a mais poderosa. O que torna essa versão tão perturbadora é que ela parece ter abandonado completamente qualquer traço de humanidade. Não existe empatia. Não existe arrependimento. Não existe sequer a necessidade de provar alguma coisa. Existe apenas um vazio absoluto usando um sorriso no rosto. E o mais impressionante é que essa versão do Coringa não nasceu em uma história de terror. Ela surgiu dentro de uma das fases mais sombrias já escritas para o Batman. Uma história que transformou o palhaço do crime em algo muito mais assustador do que um simples vilão. Hoje, vamos falar sobre aquela que pode ser a versão mais aterrorizante do Coringa já criada. Quando alguém pergunta qual é a versão mais assustadora do Coringa, muitas respostas surgem imediatamente. Alguns apontam para o Coringa de Heath Ledger por causa de sua imprevisibilidade. Outros escolhem a versão de A Piada Mortal pela profundidade psicológica. Há quem prefira o Coringa dos jogos Arkham, capaz de manipular Gotham inteira mesmo quando está à beira da morte. Todas essas interpretações possuem qualidades únicas, mas existe uma versão que leva o terror do personagem para outro nível: o Coringa de Batman, Descanse em Paz, e principalmente Batman R.I.P. e Batman, Descanse em Paz, escritos por Grant Morrison. O motivo é simples: essa versão não parece mais uma pessoa. Ela parece uma força da natureza. Durante décadas, o Coringa foi retratado como um criminoso insano que misturava humor e violência. Por mais perturbador que fosse, ainda existia uma lógica por trás de suas ações. Ele queria chamar atenção, queria desafiar o Batman, queria provar alguma teoria sobre a sociedade. Em muitos momentos, seus crimes possuíam um objetivo específico. O Coringa de Morrison é diferente. Ele parece ter ultrapassado esse estágio. Na história, o personagem passa por uma transformação psicológica profunda. Morrison apresenta a ideia de que o Coringa não é simplesmente louco. Ele seria algo muito mais estranho, um indivíduo capaz de reconstruir completamente sua personalidade dependendo das circunstâncias, como se sua mente estivesse em constante mutação. Em vez de possuir uma identidade fixa, ele se adapta ao ambiente como um organismo sobrevivendo em condições extremas. Isso torna o personagem assustador porque elimina qualquer previsibilidade. A maioria dos criminosos possui padrões. Até mesmo serial killers possuem comportamentos repetitivos. O Coringa dessa fase não. Ele muda constantemente. O homem que existia ontem pode não existir amanhã. O Batman não enfrenta apenas um inimigo. Enfrenta uma entidade psicológica impossível de compreender completamente. Essa transformação fica evidente quando o Coringa reaparece com uma aparência muito diferente da tradicional. Seu rosto parece mais magro. Seu sorriso parece mais artificial. Seu comportamento torna-se quase silencioso. As piadas diminuem. As gargalhadas desaparecem em vários momentos. O humor dá espaço para algo muito mais desconfortável. Uma sensação constante de ameaça. É justamente aí que mora o verdadeiro terror. Grande parte das versões do Coringa ainda carregam um aspecto teatral. Elas chamam a atenção, querem ser vistas, querem dominar o ambiente. O Coringa de Morrison parece não precisar disso. Ele entra em cena e a simples presença dele já cria desconforto. Você nunca sabe o que está passando por sua cabeça. Não existe um padrão emocional que permita antecipar seus movimentos. Em vários momentos da história, ele demonstra uma capacidade quase sobrenatural de compreender as fraquezas das pessoas. Não porque possui poderes, mas porque enxerga os seres humanos de uma forma completamente diferente. Enquanto a maioria das pessoas vê indivíduos, ele vê vulnerabilidades. Cada conversa é uma oportunidade de manipulação. Cada encontro é um teste psicológico. O mais assustador é que ele não parece sentir prazer genuíno em nada. Muitas versões do Coringa cometem atrocidades porque se divertem. Essa versão transmite outra sensação. Ela não parece feliz, não parece triste, não parece com raiva, parece vazia. E um ser humano sem emoções compreensíveis costuma ser muito mais assustador do que alguém dominado por elas. Essa ausência de humanidade fica ainda mais evidente em sua relação com o Batman. Em muitas histórias, existe uma espécie de dependência emocional entre os dois. O Coringa precisa do Batman para validar sua própria existência. Aqui, essa relação ganha um tom muito mais sombrio. Ele continua obcecado pelo Cavaleiro das Trevas, mas a obsessão assume características quase predatórias. Como um predador observando sua presa favorita.
Existe uma cena particularmente perturbadora em que ele demonstra conhecer Bruce Wayne em um nível psicológico absurdamente profundo. Não apenas seus medos ou inseguranças, mas a estrutura inteira de sua personalidade. Isso faz com que o conflito entre os dois deixe de ser físico. O verdadeiro campo de batalha passa a ser a mente. E talvez seja justamente isso que diferencia essa versão de todas as outras. O Coringa sempre foi perigoso porque podia matar pessoas. Esse Coringa é perigoso porque consegue destruir identidades. Ao longo da história, vemos personagens sendo manipulados, quebrados emocionalmente e empurrados para situações extremas. O Coringa atua quase como um vírus psicológico. Sua simples presença contamina o ambiente. Ele não precisa estar segurando uma arma para representar uma ameaça. Muitas vezes, uma conversa é suficiente para gerar caos. Isso cria uma sensação de terror muito diferente daquela encontrada em histórias tradicionais de super-heróis. O medo não vem da violência física, vem da percepção de que ninguém está seguro. Nem mesmo aqueles considerados os indivíduos mais inteligentes ou preparados do universo do Batman. Outro aspecto fascinante dessa interpretação é que ela parece refletir os maiores medos do próprio Batman. Bruce Wayne passou a vida inteira tentando impor ordem ao caos. Cada gadget, cada plano de contingência e cada treinamento existem para reduzir incertezas. O Coringa de Morrison representa exatamente o oposto. Ele é a incerteza absoluta, uma variável impossível de controlar. Por isso o confronto entre os dois funciona tão bem. Não é apenas herói contra vilão, é ordem contra entropia, é estrutura contra imprevisibilidade, é disciplina contra loucura. Quando observamos todas as versões do personagem ao longo das décadas, percebemos que muitas delas são memoráveis por diferentes razões. Algumas são mais inteligentes, outras são mais violentas. Algumas possuem histórias mais emocionantes, mas poucas conseguem transmitir a sensação de desconforto constante provocada por essa interpretação. Porque no final das contas, o que torna um personagem assustador não é sua capacidade de matar, é sua capacidade de nos fazer sentir inseguros. E poucas versões do Coringa conseguem isso tão bem quanto aquela criada por Grant Morrison. Um personagem que não parece mais um homem, nem mesmo um criminoso. Apenas um sorriso vazio caminhando por Gotham enquanto tudo ao seu redor lentamente desmorona.